Beleza, galera? Hoje é dia 10 de dezembro de 2019 e é impressionante como a nossa grande mídia quer entupir a nossa cabeça com coisas irrelevantes, coisas que não tem nada a ver. Hoje de manhã, um jornalista perguntou para o presidente Jair Bolsonaro a respeito da morte de indígenas no Maranhão e ele citou aquela Greta, sueca, aquela criança de 16 anos, chamando ela de pirralha, falando, olha, ela já se posicionou a respeito, ela falou que os índios estão morrendo por defender a Amazônia e tudo mais. E aí a mídia divulgou isso aí maciçamente, hoje só está falando a respeito disso, um assunto totalmente irrelevante. E o pior, ela foi lá, a menina Greta mudou, incluiu lá o termo pirralha no perfil lá do Twitter dela, e aí virou notícia também, acabou de ser publicado aqui no G1 faz 3 horas, agora são quase 19 horas, faz 3 horas saiu publicado lá, que Greta muda lá, coloca seu perfil, termo pirralha e tudo mais. Bolsonaro não falou nada de novidade, todo mundo sabe que é uma pirralha de 16 anos que é utilizada pelo movimento globalista como ponta de lança. E é uma obviedade o que ele falou. Essa Greta ela ficou famosa aí alguns anos atrás quando ela começou a fazer as greves de sexta-feira. Ela não ia para a escola para protestar sobre as mudanças climáticas. Antigamente, você vai se recordar, falava-se a respeito do aquecimento global. Hoje já não usa mais esse termo, porque não está colando mais, porque a gente vê que às vezes está mais frio do que calor. Então esse papo de aquecimento global não está colando mais. Tá igual aquele papo que o petróleo ia acabar na década de 90, 80. Hoje em dia ninguém mais fala mais nada a respeito disso. É igual aquele papo da camada de ozônio também, que o desodorante que se você usa aí, ó, o Avanço, o Thread Marchand, essas coisas assim, destroem a camada de ozônio. A geladeira destrói a camada de ozônio. Você vê que ninguém mais fala nada a respeito disso. E a questão do aquecimento global é a mesma coisa. Agora eles mudaram para mudanças climáticas, como se a história do mundo nunca tivesse mudança climática. E por falar em mudança climática e clima, e falar de natureza, eu creio que Deus é soberano em todas as questões. Eu lembro muito bem no ano de 2014, quando estava uma seca danada aqui em São Paulo e as represas secaram, e aí estavam usando lá o nível morto lá das represas. Daí o Geraldo Alckmin, que era governador na época, falou que ia demorar uns 20 anos para repor a represa. No ano seguinte, tendo em vista a quantidade de chuva, já repôs tudo, daí teve água à vontade. Então é muito engraçado uma menina de 16 anos querer dar aula para um monte de marmanjo, um monte de gente estudada no assunto, querendo dizer o que é e o que não é. É igual essa questão dos mortos lá no Maranhão, os índios que foram mortos lá. Ninguém sabe o que aconteceu com o índio. Eu moro no Brasil, não tenho nem ideia do que aconteceu. O pessoal está investigando o que aconteceu. E ela vai lá e taxativamente ela já dá a sentença. A Greta, ela é onisciente, onipresente, onipotente. Ela sabe tudo o que está acontecendo no mundo. Então ela foi lá e publicou: indígenas estão sendo mortos por tentar proteger a floresta do desmatamento ilegal. De novo e de novo. É uma vergonha que o mundo permaneça calado sobre isso. Como é que você sabe, dona Greta, que os índios lá foram mortos por defender a Amazônia? Ela não sabe nada. Se ela morasse no Brasil, nem habilitação ela poderia. Ela poderia, no mínimo, votar, né, com 16 anos, graças ao movimento de esquerda aí que, na época, conseguiram fazer com que menores aí de 16 anos, de 16 aos 18 anos, pudesse votar. Mas não poderia nem habilitação. Aqui no Brasil ela é quase inimputável e não podia acontecer nada com ela aqui no Brasil com 16 anos e tá aí dando pitaco no mundo inteiro sobre as coisas mais cabeludas, como se ela tivesse autoridade para falar alguma coisa. Eu acho que o que tem que acontecer? Ignorar, infelizmente, ignorar, sei lá se vai dar para ignorar, né? Porque só vai falar dela aí a partir agora, os próximos anos, amarra o saco aí, aguenta, porque só vai falar de Greta. Infelizmente, né? E eu fico até com dó, às vezes olhando, eu sei que a menina está sendo usada. Daqui a pouco ela vai crescer, né? Vai continuar sendo usada como ponta de lança para todo mundo aí, para esses grupos que a gente sabe, vão fazer uma lavagem cerebral danada na cabeça dela. Infelizmente estão usando ela aí, como a esquerda, os globalistas adoram fazer, né? Usar as pessoas em prol do objetivo deles. Depois que não serve mais para o movimento, vai lá e descarta, e sem problema nenhum. É isso aí. Irrelevâncias da nossa grande mídia. Forte abraço.